Graça e paz, irmãos. Estou feliz de estar aqui na Igreja Presbiteriana de Betel, a convite do reverendo Ápio, a Alegres também, mandando um abraço para o reverendo Ronaldo e a irmã Rosaura, que também está pastoreando também aqui a congregação dessa igreja. Nós somos aqui muito bem acolhidos, sempre. E agora pela segunda vez que eu venho aqui, nessa igreja, pelo reverendo Ápio, pela sua esposa Patrícia. Nós louvamos ao Senhor pela vida desses irmãos. Queridos, nós queremos compartilhar da palavra do Senhor com vocês em Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1, versículos 14 e 15. Versículos 14 e 15. O apóstolo Paulo diz o seguinte: pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Então, eu gostaria de falar nesse momento para a Igreja Presbiteriana Betel e para todos que estão ouvindo a respeito da grande responsabilidade que nós recebemos do Senhor de vivermos nesse mundo e pregarmos o Evangelho conforme a missão que o Senhor nos confiou. A carta que nós lemos foi escrita por Paulo, como muitos sabem. Ele estava na Grécia, provavelmente em Corinto, estava no final da sua terceira viagem missionária, e ele estava com planos, como está escrito no capítulo 15 de Romanos, de ir até a Espanha e passar por Roma para conhecer os irmãos daquela igreja. Essa igreja de Roma não foi Paulo quem plantou, também não há evidências de que foi o apóstolo Pedro que plantou, mas provavelmente a igreja de Roma, a igreja aos romanos, ela inicia com o trabalho de irmãos, cidadãos do Império Romano, e como Roma era uma cidade muito grande, que andava muitas pessoas, uma capital da época, uma capital com 4 milhões aproximadamente de pessoas, que para nós, hoje, não existe nenhuma capital no mundo pela população mundial em comparação com Roma daquela época. Então, os irmãos que andavam para lá, que foram morar lá, ou que foram dispersos e foram para Roma, esses, no poder do Espírito Santo, plantaram aquela igreja. O tema central desta epístola é a redenção, a salvação somente pela fé. Como sabemos, o apóstolo Paulo, ele escreve, tanto aqui como aos Gálatas, a palavra que vem, um termo que vem do Antigo Testamento, até de Abacuque, o justo viverá por fé. E a epístola aos Romanos, ela trata dessa salvação de uma forma total. Tendo dito isso, irmãos, gostaríamos de falar sobre o dever de todos nós, o dever de todos os crentes. Eu gostaria de começar falando o que devemos às pessoas. Aqui diz o texto que ele começa dizendo, pois sou devedor. Paulo entendeu que o evangelho não é para ser retido, mas para ser anunciado a todos, no sentido de que ele recebeu um tesouro que não lhe pertence, e também recebeu a ordem de entregar esse tesouro a outros. E ele mesmo diz em 2 Coríntios 4, 7, o seguinte: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, e não nossa. E ainda o Senhor Jesus, em Mateus 28, 19, ele diz, pregai o evangelho, fazei discípulos. Em Marcos 16, 15, pregai o evangelho a toda criatura. Então,
Paulo se sente e entende que ele é um devedor, porque o que ele tem foi Deus que deu, mas com o propósito de passar adiante essa mensagem maravilhosa. Há vários tipos de pessoas que devem. Às vezes as pessoas devem porque contraíram uma dívida, porque compraram algo a crédito, ou porque compraram algo e não pagaram. O que o apóstolo Paulo deve é algo que ele recebeu e a pessoa que passou isso a ele já deu a ordem para que ele distribuísse, que foi o próprio Senhor. Ele recebeu a salvação através da mensagem do Evangelho e foi dada a ordem que pregue o Evangelho, faça discípulos, e ele entendeu muito bem. Queridos, todo crente, pensando nessa palavra, todos nós somos devedores. Todos nós somos devedores. Somos devedores ao mundo, somos devedores a todas as pessoas a mensagem do Evangelho. Nós devemos pregar para os nossos parentes, nós devemos falar para os nossos amigos, aos nossos colegas de faculdade, de trabalho. Nós somos testemunhas do Senhor e temos aqui a missão dada por Deus de anunciar esse Evangelho maravilhoso e anunciar a todas as famílias da terra, a todas as pessoas. O texto de Gênesis capítulo 12, 3, Deus falou a Abraão, fazendo aliança com ele, dizendo: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Como seriam benditas essas famílias da terra dessa aliança que se cumpre de forma total no Novo Testamento? Sendo abençoadas com o Evangelho de Cristo, sendo abençoadas com a salvação. E quem há de anunciar? Somos nós, é a igreja do Senhor. Então, primeiro a gente vê aqui que o que é que devemos às pessoas? Nós devemos o Evangelho, nós devemos a pregação do Evangelho. E qual tipo de pessoas? A que tipo de pessoas devemos essa pregação? Ele continua dizendo: tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Os bárbaros, naquela época, para grego, para romano, são as pessoas que não falavam a mesma língua, eram as pessoas de outras nações, podia estar falando até a respeito dos judeus que ali estavam também, que faziam parte da cidade de Roma e da própria igreja de Roma. Então, o que ele diz que ele é devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto as pessoas da mesma nacionalidade ou que viviam nessa cultura helenista da época, como aquelas pessoas que não eram gregas ou não eram romanas. Ele está falando aqui que ele é devedor a todas as nações, a todos os povos que ele pudesse chegar. E a gente sabe, na história do apóstolo Paulo, as viagens missionárias que ele fez, plantando igrejas em várias regiões, em várias localidades, porque ele se sentia nesse dever, o dever do que Cristo realmente ordenou a ele fazer. Então ele fez isso e ele fala aqui que ele deve a todas as nações. Como também, que tipo de pessoas que ele fala que ele deve também? Tanto a sábios como a ignorantes. Ele está falando que ele deve tanto às pessoas mais instruídas, os acadêmicos, a pessoas que têm grande conhecimento da cultura, como aquelas pessoas também mais simples e com menos estudos. Tanto um como o outro precisa ouvir a mensagem da salvação. A gente vê que a própria palavra de Deus, o Espírito Santo usa pessoas eruditas, como no caso de Moisés, como no caso de Isaías, ou no Novo Testamento, como no caso de Paulo, mas também usa pessoas mais simples, como um boiadeiro, como Amós, ou como pescadores, como eram os discípulos de Jesus, pessoas simples, tidas como rudes, os galileus. Então,
nós devemos pregar o evangelho sem acepção de pessoas de qualquer nacionalidade, de qualquer etnia, e também sem nenhuma discriminação com relação à cultura de cada um. Vamos falar só para pessoas instruídas? Não, o evangelho é para ser falado para todas as classes, todas as raças, todas as pessoas deste mundo, de todas as nações, seja ela qual for. Então não devemos focar apenas em um tipo de pessoa, de uma classe social, ou de uma raça, ou de uma cor, não. Devemos pregar o evangelho, e aqui o apóstolo Paulo coloca a todos os tipos. E Marcos 16,15 diz: pregai o evangelho a toda criatura. Pregai o evangelho a toda criatura. Então, a igreja, nós devemos levar essa mensagem maravilhosa da salvação em Cristo para todas as pessoas. E ainda, do que precisamos para levarmos o evangelho de uma forma eficaz. Ele continua dizendo: por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Anunciar o evangelho nas grandes metrópoles da época já era uma experiência vivida por Paulo e difícil. E principalmente agora que ele quer chegar até Roma, que era a capital do império, que era uma capital, uma metrópole, uma megalópole da época, né, cosmopolita, e ali com grande idolatria, ateísmo, a soberba, as filosofias humanas. Então tudo isso, e a presença dos próprios judeus ali, tudo isso dificultava a pregação do evangelho, que, como diz a palavra do Senhor, em 1 Coríntios 1, 23, até o próprio Paulo falou isso: nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Então, ele sabia da dificuldade que seria chegar em Roma e pregar o evangelho, como foi em Corinto, como foi em Éfeso, a oposição que se tinha ao evangelho de Cristo. Mas ele diz que, quanto a mim, eu estou pronto a pregar o evangelho. A igreja de Cristo, e é interessante isso, irmãos, a pensarmos aqui, porque a gente está falando do apóstolo Paulo, que recebeu a missão de proclamar o evangelho. Mas a gente está falando de uma igreja que é apostólica, que recebeu a apostolicidade. Ela tem em si essa missão de pregar o evangelho. E a gente vê nos evangelhos, por exemplo, que Jesus, a princípio, enviou os 12 para pregar, ele instruiu, ele discipulou, mas depois ele enviou 70. E depois a gente vê o Senhor enviando a igreja. E em Atos, capítulo 8, versículo 4, nós vemos que os apóstolos ficaram em Jerusalém, a igreja foi dispersa, muitos irmãos foram dispersos, e diz o texto que onde eles iam pregando o evangelho. Então a missão é de cada um de nós, é da igreja. Não é só do pastor, não é só do presbítero, não é só do missionário. A missão de pregar o evangelho, a missão de ser testemunha fiel do Senhor Jesus, a missão de ser um exemplo de um cristão para que os outros vejam a luz do Senhor em nós, a missão de ser sal, é a missão de cada discípulo de Jesus, de cada crente. Se todo crente entender essa mensagem que o apóstolo Paulo fala, se cada crente entender a grande comissão do Senhor de fazer discípulos, de pregar o evangelho, então o mundo inteiro será alcançado por essa mensagem com muito mais rapidez do que se é. Porque muitos acham que é uma missão apenas do pastor, que é uma missão apenas dos líderes, né, da presidente da SAF, da presidente da UMP, do presidente, é do pastor, é do missionário que foi para o seminário, mas a missão é de cada crente. Cada crente precisa conhecer o evangelho, precisa amar o evangelho, precisa ser discipulado, precisa ter amor pela palavra de Deus, precisa orar, precisa buscar, precisa viver uma vida santa e assim ser frutífero. O Senhor Jesus, em João 15,15, ele diz: não fostes vós que escolhestes a mim,
Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designeis para que vades e deis fruto. O Senhor escolheu, o Senhor chamou cada um de nós. Nós fomos chamados e nós recebemos a grande comissão. A igreja como um todo, como um corpo de Cristo, cada um na sua função, cada um trabalhando para a glória de Deus, e assim nós vamos anunciar o Evangelho. Às vezes você acha difícil e diz assim, mas eu nunca preguei o Evangelho, eu não sei como pregar, eu não sei as palavras certas. Querido, se você foi alcançado pelo Evangelho de Cristo, você já tem o seu testemunho do que Cristo fez na sua vida. E se você foi alcançado pelo Evangelho de Cristo, você tem sede pela palavra, você quer ler, você quer aprender, você quer estudar, seja na escola dominical, seja com o pastor, seja no grupo de discipulado, você está crescendo. E esse crescimento é para dar frutos, é para ser para a glória de Deus. Então, nós precisamos pensar, cada um de nós somos devedores de pregar o Evangelho. A quem? A todos os tipos de pessoas, a todas as nações. De qual forma? Estando pronto para isso, preparado através do estudo da meditação na palavra de Deus e na oração. Palavra do Senhor a Timóteo, o apóstolo Paulo falando a ele, disse que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo. E preparados também, prontos, irmãos, pelo poder do Espírito Santo. E Jesus fala para os seus discípulos em Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, martíris, é a palavra grega, para dizer que vocês são testemunhas que estão dispostas a sofrer e a morrer pelo Evangelho de Cristo, e ser testemunha em toda Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então nós somos verdadeiras testemunhas de Cristo. O Senhor nos salvou com o propósito, né? Nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, com o fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou. Então nós temos uma responsabilidade, e cada crente, cada irmão precisa assumir a sua responsabilidade. E eu estava falando aqui a respeito de algumas pessoas que se dizem que não têm um preparo adequado. Todos precisam se preparar. E aí você começa o seu trabalho e descobre e ora ao Senhor onde o Senhor quer enviar você. Você pode ser um missionário na sua família, falando para os seus pais, falando para os seus irmãos, falando para os seus parentes. Você pode ser um missionário falando para os seus vizinhos, falando para os seus amigos. É sabido por estatística que o maior número de pessoas que se convertem a Cristo é através do relacionamento, é através das amizades, né? Porque uma pessoa ouve aquele seu amigo e realmente testemunha do que Jesus fez na sua vida, do que o Evangelho fez na sua vida. E então é mais eficaz um amigo evangelizar e o amigo dele se converter do que a própria proclamação na igreja, do que a pregação nas igrejas. Mas também tem outras maneiras de você cumprir o ide de Jesus, ou o pregai, na realidade, do Senhor. Você pode também convidar seu amigo, seu parente, seu vizinho a vir na igreja, ouvir a pregação. Você pode, hoje nós temos muitos canais, você pode levar uma pessoa a visitar um dos canais das mídias sociais para ouvir uma pregação, para ouvir um ensinamento, para tirar uma dúvida a respeito do Evangelho. Tem muita gente boa, muita gente crente pregando o Evangelho. E nós precisamos, queridos, e é urgente a pregação do Evangelho. É urgente que nós preguemos a todas as criaturas a mensagem do Evangelho. Então, o texto de 2 Timóteo 3,17 diz: a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra.
esse ser perfeito aqui, no caso de estar preparado, de estar sendo aperfeiçoado, amadurecido para a obra do Senhor, de ser maduro, um cristão maduro que dá frutos para o reino de Deus. Então, amemos o Evangelho de Cristo. Se amamos o Evangelho, porque amamos a Cristo. Amemos a palavra de Deus, nos comprometamos com a palavra de Deus. E tomemos para nós o que a palavra de Deus nos instrui. Não joguemos a responsabilidade para outra pessoa, mas entenda, cada um de nós é devedor às pessoas da pregação do Evangelho. Cada um de nós deve pregar o Evangelho sem discriminar, falando a qualquer pessoa de qualquer nação, de qualquer língua, onde o Senhor nos colocar e onde o Senhor nos dê a oportunidade para fazer isso. E, principalmente, para fazer isso, esteja preparado. Procure aprender da palavra de Deus. Se esforce por isso. Tenho presenciado, nestes últimos 2 anos que estou aqui, pastoreando a congregação em Aparecida, que algumas pessoas que se converteram, que nós temos acompanhado através do discipulado semanalmente, demonstram esse desejo no coração de falar às pessoas. Né? Tem gente lá que está escrevendo, né, que está estudando e escrevendo um trabalho inteiro para poder evangelizar sua mãe e sua irmã, que são de uma religião diferente, e ela quer abordar corretamente e levar a mensagem do Evangelho. E há meses prepara um trabalho para isso. Outra pessoa, uma jovem que eu estava conversando essa semana, não está morando fora, até por causa da pandemia, voltou para junto dos seus pais, mas está lá querendo saber como fazer para falar para a sua avó, para o seu avô, para o seu pai a respeito do Evangelho. É o amor de Cristo que alcança os corações e que move os nossos corações. Eu quero aqui trazer um abraço da congregação presbiteriana em Aparecida, aqui pertinho de vocês. Nós estamos ali chegamos em janeiro do ano passado, estamos ali há mais de 1 ano e meio agora. Deus tem abençoado o trabalho ali. Hoje nós éramos, como congregação mesmo, um membro o ano passado, no início. Hoje nós somos 17, e nesse domingo que vem, se Deus quiser, outros serão recebidos e outros serão batizados. É a graça do Senhor no nosso meio. É a gente rogar a Deus, orar. E eu sei que muitos irmãos dessa igreja têm orado por nós. As igrejas no Vale do Paraíba, as igrejas, essa semana nós participamos de uma reunião de oração da SAF, Federação e Confederação Sinodal de Limeira, que nós nem conhecemos as irmãs, mas ligaram para nós, tiveram reunião conosco, que estão orando por nós também. Então tem muitas pessoas orando. E Deus responde às orações. Né? Então, assim, o crescimento da congregação de Pinheiros, ou de Pinheiros em Aparecida, que é da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, e da Junta de Missões Nacionais, é a graça de Deus. É a misericórdia de Deus sobre nossas vidas. E nós estamos felizes, mesmo que esse ano nós queríamos estar fazendo muito mais coisas, mas fomos paralisados, retomamos os cultos, estamos ali, mas a igreja está comprometida, entendendo, e a pregação que eu prego aqui também levo para os irmãos ali, que todos nós somos devedores, né? E daquelas poucas pessoas ali, nós temos visto Deus levantando pessoas para entender que realmente é devedor, que precisa pregar o Evangelho, precisa ser frutífero para o reino de Deus. Interessante, irmãos, Spurgeon tem uma palavra muito dura com relação ao trabalho missionário. Ele diz: todo cristão ou é um missionário ou um impostor. E nós precisamos realmente refletir sobre isso,
porque é muito sério, é muito sério. Então, seja você uma criança que está ouvindo, seja um adolescente, seja um jovem, seja um adulto, seja um idoso, todos nós somos missionários. Todos nós somos devedores de pregar esse evangelho. Então nos alegremos, nos levantemos, oremos, suplicando que realmente o Senhor derrame do seu Espírito, nos encha do poder do seu Espírito, para nos dar intrepidez para a pregação desse evangelho maravilhoso. Amém? Oremos ao Senhor. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, por tua palavra, porque ela nos confronta, ela sempre nos desafia. O Senhor sempre está chamando a nossa atenção para entendermos e para vivermos tua palavra. E nós louvamos ao Senhor por essa igreja, a Igreja Presbiteriana Betel, plantada aqui nesta cidade de São José dos Campos. Nós louvamos pela vida do pastor Ápio, que está aqui, sua esposa Patrícia, do pastor Ronaldo na congregação, com a irmã Rosaura. Suplicamos que o Senhor derrame graça, bênção sobre suas vidas, abençoe o conselho, abençoe, ó Deus, a junta diaconal, todas as lideranças das sociedades, ó Pai. E o Senhor esteja, Senhor, animando, levantando, acordando a todos os crentes, ó Pai, a todos os servos do Senhor que aqui estão, para fazerem a tua obra, para estarem juntos, ó Pai, da liderança, do pastor, ó Deus, pregando esse evangelho maravilhoso para a salvação de vidas, ó Deus, cumprindo a missão que o Senhor nos deu. Ó Deus, abençoe, Senhor, grandemente esse trabalho neste lugar. Abençoa, Senhor, a Igreja Presbiteriana do Brasil, nesses 161 anos, a Junta de Missões Nacionais, nesses 80 anos. Abençoa para que nós estejamos mais alertas, desperta, Senhor, o teu povo, para nesses últimos tempos, ó Pai, nesses últimos dias, estarem pregando o Evangelho, anunciando esse Evangelho maravilhoso, autêntico, bíblico, para a salvação de muitos e aguardando a volta maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, que virá para nos resgatar. Derrama a tua graça sobre nós, perdoa, Senhor, nossas faltas e ajuda-nos nessa missão maravilhosa que o Senhor nos deu. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.